Receber nos estúdios da TV Prevê, como nosso convidado neste nosso telejornal, o vereador Anderson Prado, que é o presidente da Câmara de Lençóis Paulista. O Prado está há 18 meses como presidente do Legislativo lençoense e sempre com uma atuação muito determinada para aquela Casa de Leis. Ele está no seu primeiro mandato como vereador à Câmara daquela cidade. E Lençóis Paulista, como todos sabem, é um dos municípios mais importantes da nossa região. Prado, prazer em tê-lo aqui. Seja bem-vindo uma vez mais aos estúdios da TV Prevê para você falar as novidades da nossa querida Lençóis Paulista. É uma alegria recebê-lo. Samuel, boa tarde aos telespectadores da TV Prevê. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, é sempre uma honra estar aqui na sua bancada. Já são 5 décadas de jornalismo, então eu que me sinto honrado de aqui estar. Agradeço o convite mais uma vez. Bom, o Prado, ele é jornalista, ele tem múltiplas atividades, é publicitário e está aí com muita determinação cumprindo o seu mandato na Câmara, que foi eleito na última eleição. Eu quero que você faça, o Prado, uma avaliação. Antes, porém, tem 2 assuntos que eu sei que são muito importantes e que tramitam pela Câmara de Lençóis Paulista, que são 2 SEIs que estão ocorrendo, ou ocorreram, não sei, pela edilidade presidida por você. Como é que estão, ou como é que estavam estas 6 que estão no Legislativo lençoense? E de que se tratam? Na verdade, são 3 as 6. São 3 as comissões especiais de inquérito, uma pura causas e responsabilidade da inundação, que aconteceu em janeiro deste ano em Lençóis Paulista, e como foi notícia, inclusive, no cenário nacional, as 6 continuam entrevistando as pessoas, interrogando pessoas para apurar onde estavam, onde foram as deficiências, porque na verdade não se é responsabilidade de São Pedro o que aconteceu em Lençóis Paulista. É lógico que a chuva foi bastante intensa naquele período, mas tem uma série de negligências humanas e profissionais que precisam ser e estão sendo investigadas pela Câmara Municipal para que, posteriormente, esse resultado que deve acontecer nos próximos meses seja encaminhado a outras esferas de poder. E a outras 6 quais são? Nós temos mais 2 SEIs em andamento, que se trata da publicidade da Prefeitura Municipal e da autarquia, que é o SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Lençóis Paulista. Na verdade, enquanto presidente da Câmara, Samuel, o regimento interno me proíbe de participar ou de presidir as comissões especiais de inquérito. É lógico que elas acontecem sob a minha presidência, porque eu sou presidente da Câmara e eu acompanho os processos. No que tange a 6 que apuram a publicidade, está sendo apurado quais são as empresas, quais são os valores, quais são os contratos e a parte mais importante, que se trata dos processos licitatórios. Há vícios em processos licitatórios onde várias empresas, elas de forma sazonal atuam na prestação de serviço de publicidade em Lençóis Paulista. Isso não acontece em Lençóis Paulista apenas. É um cenário que a comunicação, que a mídia impressa e também a publicidade de forma geral acontece no Brasil. Nós vemos que o último governo, ainda na gestão Dilma, cortou milhões de reais da Rede Globo, que é a imprensa, embora ela tenha um papel importante na formação e na informação, ela tem pecado ao longo das décadas aí no Brasil, em cidades também como Lençóis Paulista, por ser tendenciosa, por priorizar um lado, ou seja, aquele lado que lhe dá benefícios. E isso está sendo investigado pela Câmara. Oxalá que cheguemos no final com resultados apurados, para o bem ou para o mal. Uma SEI aberta na Câmara, 2 SEIs abertas na Câmara, ou 3, ou 4, ou 5, é sempre para o bem do povo.
E é algo inquestionável, é uma ferramenta legislativa inquestionável que visa sempre defender os interesses da comunidade. E a terceira senha? 2 seis são referentes à publicidade. As Uma, duas? contas da prefeitura, processos licitatórios da prefeitura da prestação de serviço, e outro da autarquia, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, e aquela que eu falei primeiro, as causas e responsabilidades sobre a enchente. Prado, você foi eleito por um partido e hoje está na Rede. Que partido você foi eleito e por que optou pela Rede, que tem no comando a então senadora Marina Silva? Fui eleito em 2012 com 613 votos, minha primeira experiência eleitoral pelo Partido Verde. Fiquei muito tempo, a maior parte do meu mandato foi pelo Partido Verde, mas o que aconteceu no Partido Verde foi uma manobra de destituição do diretório municipal, da provisória municipal, da comissão provisória. O Partido Verde, historicamente em Lençóis, liderado pelo vereador Dr. Tipó, sempre foi um partido de oposição ao PSDB. De um dia para o outro, esse partido teve em São Paulo uma nova nominata, destituindo o Tipó da presidência, o Prado da vice-presidência, e fica claro essa manobra hoje, pois possivelmente o PV apoiará o PSDB nas eleições municipais. PSDB que eu me declaro e sou oposição, assim como outro vereador eleito pelo PV, o Dr. Tipó, que hoje está no PMDB. A minha ida para a Rede acontece também por causa disso, mas a Rede é um partido de novas ideias, de novos conceitos, um partido que vem para fazer diferença, um partido que só é possível integrar os seus quadros políticos, ou agentes públicos, ou candidatos ou pré-candidatos com ficha limpa. Além do que, a sua liderança nacional está a grande ex-senadora Marina Silva, e o seu nome e sua história e sua trajetória fala por si. Eu não preciso aqui fazer propaganda da Marina Silva, porque a sua história é a maior propaganda que um líder político deve ter. O Prado, nesses 6 meses de mandato este ano, claro, você está há 18 meses, que avaliação você faz da produção legislativa de Lençóis Paulista neste período especial aqui de 2016, até porque o ano passado você, no término do primeiro ano de mandato como presidente, você já fez uma avaliação. Tá. Samuel, falar do Legislativo lençoense é uma satisfação para mim, mas também soa como se eu estivesse jogando louros sobre o governo da Câmara Municipal, que é da minha competência. Mas eu gosto sempre de dizer que toda a produção da Câmara Municipal está no portal da transparência. Quem não conhece o trabalho do vereador, precisa conhecer o trabalho do vereador. Quem não conhece o trabalho do Legislativo, precisa conhecer. As pessoas estão sentadas no sofá sem conhecer as demandas legislativas. Não há registro na história de Lençóis uma gestão tão profícua. Uma gestão com tanto trabalho, com tanta indicação, requerimento, com tanto projeto, uma gestão tão sólida, um poder legislativo que de fato devolveu a Lençóis Paulista o legislativo que ela sempre mereceu. Nós estamos diante de um legislativo que economizou no último ano aproximadamente R$1 milhão. Estamos rumando esse ano também por uma economia novamente. Estamos trabalhando no legislativo de uma forma transparente. E talvez essas sejam as principais bases, os principais alicerces dessa gestão. A honestidade, a transparência e a economia. Hoje, quando se fala em poder legislativo, quando se fala em vereador, há a ojeriza natural por parte da comunidade, por parte não vereador, no caso, político. Mas a Câmara de Lençóis Paulista é exemplo de poder legislativo, é exemplo de poder constituído pelo voto popular, que deu certo e que dá certo e que trabalha muito. É um convite que eu faço. Conheçam a Câmara de Vereadores de Lençóis Paulista. Ela tem sido pontual, ela tem sido decisiva na defesa dos interesses do povo e na fiscalização do Poder Executivo. Quais foram os projetos mais significativos que tramitaram este ano pela Casa? Veja bem, a Câmara, a função principal dela é a aprovação
e fiscalização desses projetos enviados. Mas os projetos de maior demanda são aqueles de maior abrangência municipal, são aqueles que abrangem números significativos de pessoa. Nós já tivemos pela Câmara abordagens sobre o Estatuto do Magistério, que não foi esse ano, mas é algo que eu gosto de dizer que, quando o Estatuto do Magistério chegou para ser votado pela Câmara, houve na Câmara uma procura pelos professores que viam dificuldades naquele magistério. Foi quando a Câmara pediu, em forma de exigência, obviamente, que a eleição do novo Estatuto do Magistério fosse feita através dos professores para depois encaminho para a Câmara. Também quando se trata de tributação, como tivemos no começo do mandato, em relação à iluminação pública, a Câmara foi decisiva para que o cidadão lençoense não sofresse mais um aumento de tributação no que tange à iluminação pública, Samuel. Além disso, nós tivemos também o projeto da venda da rodoviária, que causou um grande desgaste político em Lençóis Paulista, que haviam vereadores que pensavam de um jeito, principalmente a base situacionista, vereadores que pensavam de outro jeito, da base oposicionista, e os projetos de SEI, que a Câmara teve coragem de abrir, também são projetos que geram grandes embates, mas sempre visando a defesa e o interesse do povo. Poderia elencar por horas aqui tudo que a Câmara tem tratado, Samuel. Mas eu afirmo, repito com orgulho, a Câmara de Lençóis Paulista é a Câmara mais produtiva da história do município. Eu pergunto, como é que é trabalhar neste período de crise, de dificuldade econômica para o município? Como é que é fiscalizar, como é que é acompanhar os projetos do Executivo e até mesmo das despesas administrativas da própria Câmara? A Câmara, como eu disse já há alguns minutos para o senhor, Samuel, ela tem trabalhado com o Norte Economia. Nós nos preocupamos lá desde uma lâmpada acesa, sem necessidade, até a aquisição de grandes quantidades de produtos ou de serviços que a Câmara precisa contratar. Nós temos um processo licitatório totalmente moderno e dinâmico. Então, tudo que é feito na Câmara, existem tomadas de orçamento, existe processo licitatório e dessa forma nós conseguimos economizar dinheiro. Então, no que tange a administração da Câmara Municipal, a economia é fator principal. Nós trabalhamos em 2016 com o orçamento de 2015. Nós não pedimos aumento do 10º. Nós trabalhamos com o mesmo orçamento e haveremos no final do mandato novamente de fazer economia, que hoje já está em 300 mil, com possibilidade de chegar a mais. A Câmara Municipal de Lençóis Paulista, para se ter uma ideia, através da nossa economia de recursos, nós vamos possibilitar que o Executivo banque o restante da verba destinada ao auxílio transporte. Então, nós estamos dando aula em Lençóis Paulista, nós estamos ensinando. Agora, na questão do Executivo, nós apontamos muito o que precisa ser enxugado no Poder Legislativo. E não é. A Prefeitura de Lençóis Paulista parece não estar disposta de cortar na própria carne. Mas aí também entra a divergência política. Esse meu argumento é dito do outro lado com um argumento político. Na verdade, se a Prefeitura de Lençóis Paulista olhasse para a Câmara enquanto ente administrativo, que também o é, enquanto administrando recursos do Poder Legislativo, veria que há muito o que se aprender com a Câmara Municipal. Como é que está o relacionamento institucional da Câmara e do Executivo? Samuel, eu vou falar uma coisa para você, os oposicionistas do grupo do qual eu faço parte, muitas vezes desgostam, porque eu sempre teço o elogio à figura da prefeita municipal de Lençóis Paulista, dona Isabel Cristina Campanaro Lorenzetti. É quase que impossível não ter um bom relacionamento institucional com a prefeita. A prefeita é uma pessoa dócil, é uma pessoa que sempre nos atende com presteza, é uma pessoa que está sempre aberta ao diálogo. Então, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, eles têm diálogo sim. Mas essa discussão do diálogo não significa em nenhum momento que nós pensemos da mesma forma. A Câmara, quando tem que vetar, quando tem que rejeitar, quando tem que não aprovar projetos, ela o faz.
ela faz com categoria e o faz amparado pelo poder que tem diante da Carta Magna. Então, o relacionamento entre os dois poderes, ele é aberto e acontece com frequência, mas são poderes independentes que pensam e agem de forma independente. Os ânimos andam esquentando com este período pré-eleitoral? Até agora, Samuel... Entre o Legislativo e o Executivo, Sim, claro. ainda não, na verdade. Eu acredito que não ocorra porque a prefeita de Lençóis não pode ser candidata, ela não vai à reeleição. E sempre a figura majoritária do Poder Executivo que provoca, quando a possibilidade da reeleição, essa briga entre os poderes. Mas isso não acredito que ocorra em Lençóis Paulista. O que eu posso garantir é que, da parte que me tange, enquanto presidente da Câmara, não haverá, eu não irei colocar lenha nessa fogueira, porque eu acredito que o papel dos poderes precisam continuar, apesar da época pré-eleitoral. Ô Paladinho, eu queria que você dissesse como é que estão as candidaturas à Prefeitura de Lençóis, o que é que se já sabe dos pré-candidatos declarados e que deverão estar concorrendo no pleito ou submeter os seus nomes às convenções partidárias previstas até o dia 5 de agosto. Sim. Samuel, lá em Lençóis Paulista já são 5 os pré-candidatos. São 5 pré-candidatos. Eu acredito que esse quadro ele deva mudar, da obviamente. Situação, nós já entrevistamos aqui, o Marise disse que será eventualmente candidato. Sim, eu acredito que o PSDB o referende como candidato. Hoje ele é o pré-candidato natural à continuidade do governo em Lençóis Paulista, com o próximo governo Marise, no caso de uma eventual vitória. Se sua pré-candidatura se confirmar, se transformar em candidatura, serão 2 décadas à frente do poder público executivo de Lençóis Paulista. Além do Marise, nós temos o Partido Ecológico Nacional, o PEN, que lançou em Lençóis o pastor Cláudio Aguiar. Nós temos também o Dr. Pita, que é meu vice-presidente na mesa, que tem como partido o PRB. Nós temos também o PMDB, que não que exige, mas que pede, que quer, já mostrou que quer isso, o Tipó como pré-candidato a prefeito pelo PMDB, e a Rede, já em Lençóis Paulista, já recebi lideranças nacionais e estaduais da Rede para o lançamento da minha candidatura como pré-candidato, aliás, a prefeito de Lençóis Paulista. Então são 5. Quer dizer que mesmo a oposição não vai marchar sozinha, ela vai ter estas subdivisões ou no fim poderá haver uma composição? Eu acredito em soma. Samuel. Eu acho que o ser político, ele precisa, como política administrativa, como política, ele precisa ser justo, ser íntegro, ser honesto. Agora, na política, que é o jogo, você precisa jogar o jogo político. Você precisa somar para poder alcançar objetivos. É meio complicado, né? É complicado. Nós temos hoje 4 candidaturas, 4 pré-candidaturas que são de oposição, que devem caminhar para o entendimento ou não. Para mim, enquanto político, enquanto pré-candidato a prefeito, dar um passo para trás, um passo para frente, um passo para o lado, um passo para o outro, não vejo problema nenhum. Eu buscarei a soma, mas eu mantenho a minha pré-candidatura a prefeito de Lençóis Paulista porque eu acredito, eu não gosto de usar o termo renovação, eu gosto de usar o termo oxigenação. A política precisa ser oxigenada e Lençóis Paulista precisa entender isso. Quer dizer que você está mais para a candidatura ao Executivo do que uma candidatura à reeleição? O meu partido, a Rede Sustentabilidade, ela já mostrou claro e real interesse na minha pré-candidatura a prefeito em Lençóis Paulista. Perfeito. O Prado, Lençóis vive um momento, a prefeitura vive um momento de calmaria com esta crise financeira, ou o município está navegando em dificuldade
face à diminuição do repasse, quer seja do ICMS do Estado e de fundo de participação dos municípios. Samuel, e também, eventualmente, uma queda de arrecadação dos tributos municipais. Nós vivemos um cenário de instabilidade econômica, política, que começa lá de cima, e os municípios brasileiros, os mais de 5 mil municípios brasileiros, são pequenas engrenagens. Lençóis não é diferente. Eu acho que não há no Brasil uma cidade que possa respirar aliviada no quesito dinheiro, no quesito verba pública. Lençóis Paulista tem uma estrutura sólida, é óbvio que ela tem um comércio, uma prestação de serviço pujante, tem uma indústria pujante, mas também carece de subvenção do Estado, de subvenção da União. Falar que Lençóis Paulista está tranquila seria uma inverdade. Hoje nós sofremos na área da saúde, há uma crescente falta de remédio em Lençóis Paulista. E dizer que o prefeito não quer dar remédio, distribuir remédio, seria uma inverdade. Eu acho que todo o político, a pessoa que detém um cargo eletivo, ela quer o melhor para a sua cidade. Mas estamos atravessando um período complicado, principalmente na saúde, principalmente também na questão das vítimas da inundação ocorrida em janeiro, que foram mais de 600 residências e estabelecimentos comerciais atingidos. Nós temos famílias que não conseguiram voltar para suas casas, nós temos comerciantes, empresários que não conseguiram reabrir suas lojas. Então, Lençóis passa por um momento complicado, assim como passa o Brasil por um momento complicado. Prado, nós teremos eleição e dia 1º de janeiro tem um novo prefeito lá. No seu entendimento, quais são os desafios, quais são as necessidades para Lençóis Paulista, para o próximo prefeito? O próximo prefeito precisa trabalhar para o enxugamento da máquina pública. O enxugamento. Nós temos entre cargos de confiança e funções gratificadas um número alarmante que chega perto de 180 em Lençóis Paulista. Nós temos uma incorporação da função gratificada que ocorre a cada 5 anos, que já soma R$60 mil mensais aos cofres públicos da cidade. Nós temos um valor de aluguel anual em Lençóis Paulista que chega perto da casa dos R$800 mil. Então nós temos gordura para queimar. O próximo administrador público de Lençóis Paulista precisa cortar, precisa sanar os atuais gargalos da administração. Esses são apenas alguns. Precisa, em Lençóis Paulista, ser priorizada a necessidade emergencial. Lençóis Paulista tem recebido os repasses, por aquilo que você sabe, dos governos? Lençóis Paulista, convênios e emendas? Nós temos em Lençóis Paulista vários deputados que contribuem com a cidade. Poderia citar alguns aqui, mas prefiro não fazê-lo, mas quem o faz, os deputados que os fazem através de emendas conseguidas pelos vereadores, o sabem, eu agradeço. Lençóis tem recebido sim, mas tem recebido com atraso e tudo o que tange a tributação tem caído. Tem caído. Nós sofremos o problema na saúde, por exemplo, porque a tabela SUS no Brasil é uma vergonha. Então, por mais que seja direcionado pelo Estado ou pela União dinheiro para a saúde, a quantia sempre vai ser e normalmente esses recursos não são para custeio, são para investimentos, e isso dificulta um pouco mais qualquer tipo de atividade. Sim, sem dúvida. Ô Prado, quantos eleitores nós temos em Lençóis Paulista? Nós temos um colégio eleitoral próximo a um número de 40 a 45 mil eleitores. Quantos vereadores nós temos e quantos estão previstos para a próxima legislatura? Segundo a Constituição, nós poderíamos em Lençóis ter 15 vereadores, mas nós hoje temos 12 e seguiremos com 12 vereadores. Não haverá alteração no número de cadeiras do Legislativo Lençoense. Claro que é muito difícil prever, mas a situação dos anos anteriores já indicam qual deverá ser o coeficiente eleitoral para que uma composição partidária eleja um vereador. Como é que está esse coeficiente eleitoral? É muito difícil prever isso, Samuel. A nova legislação, embora ela não tenha tratado dessa questão, ela diminuiu o prazo e, portanto, ela causou uma confusão gigantesca nas coligações. É difícil fazer essa previsão.
Nas eleições de 2008, Lençóis Paulista elegeu vereadores com 450 votos. Nas eleições de 2012, Lençóis Paulista elegeu vereadores com 600 votos. Então, eu acredito que essa seja a casa para a eleição, haja vista que o coeficiente eleitoral que irá determinar isso. Por exemplo, Bauru hoje, para se eleger um vereador, precisa de 12 mil votos, uma agremiação ou uma coligação. A cada 12 mil se elege um na composição. Então, mas a cada 12 mil se elege um, se a gente levar... A cada 12 mil elege o primeiro. Exatamente. Depois ocorre a nova distribuição e não precisa ter 24 mil para eleger dois. Depende da composição e depende da composição. Em Lençóis Paulista, por exemplo... Qual é o número, o número mágico dessa continha aritmética? Quando nós disputamos a eleição em Lençóis em 2012, o PV somou na sua coligação aproximadamente 5 mil votos e elegeu 2 vereadores. Então, em torno de 2 mil a 2.500. Sim, o PSDB, se a memória não me falha, conseguiu 11 mil votos e elegeu 5 vereadores. Mas vai depender das coligações. O cenário ainda está confuso na questão das coligações. Até o dia 5 tem muita água que vai rolar aí por essa ponte. E a água agora começou a passar muito rápido por debaixo da ponte, essa é a verdade. Você é um analista, você acompanha a vida deste país, você é um munícipe, é um cidadão brasileiro. Como é que você está vendo o governo Temer? É muito cedo para falar do governo Temer. Temer, se a memória não me falha, ele assumiu a República no dia 12 de maio, é muito recente. Eu acredito que o governo Temer tenha que praticar o arroxo. Ele tenha que cortar da própria carne e parece-me que tem cortado. O que me alegra na situação atual do país é que o Ministério Público, o Poder Judiciário, começou, nesses últimos anos, a tomar o seu papel de decisão junto às instituições políticas brasileiras. Eu acredito que o Temer fará um bom governo, acredito que o Temer fará um bom governo, pelo menos um governo rigoroso, porque ele está sendo investigado. Na sua opinião e pelas suas colocações, então o impeachment passa, será confirmado? Eu acredito que o impeachment passe pelo Senado, porque os senadores se preocuparão mais com a questão política do que com a questão jurídica. Há entendimentos que atestam que a presidente não cometeu irregularidades. Mas eu não acredito que o Senado vá agir de uma forma diferente da Câmara dos Deputados. Eu acredito que o impeachment, de fato, passe. Ô Prado, e o Cunha vai continuar com aquele malabarismo? Gênio do mal. Para poder se manter na presidência e se manter deputado, porque a cada dia ele usa um argumento, uma artimanha, um artifício para tentar safar-se de todas as acusações. O que eu posso falar do Eduardo Cunha é que ele é um gênio do mal, Samuel, ele é um gênio do mal. Nós precisamos temer pessoas na política como Eduardo Cunha. E pessoas como Eduardo Cunha não existem só na Câmara dos Deputados. Estão em todos os níveis de administração, em todas as cidades, em todas as agremiações políticas, nós temos muitos Eduardo Cunha. Muitos filhotes do Cunha por aí. Tem muitos filhotes do Cunha por aí. Eu acredito que o fim do Cunha está breve. A cassação dele deve ocorrer, deve entrar em vacância o cargo da presidência da Câmara para uma nova eleição, porque também na mão do Maranhão de instrumento não dá para continuar, mas eu acredito que a era Cunha esteja no fim. O que eu sei que não está no fim é a era do comando sólido do PMDB. Ô Prado, então para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que você olhasse para o telespectador, para o eleitor de Lençóis Paulista, e você tem aí 2 minutos para dizer por que você quer ser prefeito da cidade de Lençóis Paulista. Samuel, a legislação está muito complicada para que se a gente se pronuncie como pré-candidato
Eu prefiro dizer à comunidade, à população de Lençóis Paulista, que todo o trabalho desenvolvido enquanto vereador, eleito em 2012, que assumiu em 2013 e deve terminar seu mandato, todo o meu trabalho, todo o vigor, a honestidade, o brio, o caráter do meu trabalho está à disposição na Câmara Municipal de Lençóis Paulista para quem quiser ver. Enquanto vereador e enquanto presidente da Câmara, protagonizei uma das maiores economias da história da gestão do Legislativo em Lençóis Paulista. Além do que, contribuí de forma significativa, Samuel, para o fortalecimento da imagem do Poder Legislativo, sem deixar de lado o atendimento diário ao cidadão, sem deixar de lado o atendimento diário aos bairros da cidade, a preocupação, ao zelo, a fiscalização do Poder Executivo. Tenho trabalhado, gosto de trabalhar por Lençóis Paulista, é o lugar que eu nasci, mas é também o lugar que eu escolheria para viver. Eu me sinto orgulhoso em representar Lençóis Paulista em um cargo tão importante que é a presidência da Câmara. Bom, Prado, a TV Prevê, como faz tradicionalmente há 20 anos, realizará debates com os candidatos a prefeito de Bauru e algumas cidades aqui da nossa região. E Lençóis Paulista não será diferente. Nós teremos debates entre os candidatos e aqui vai ser a oportunidade onde a mass mídia estará apresentando as ideias, os nomes, para que o eleitor lençoense possa escolher. E se você for um dos escolhidos pelo seu partido, como candidato, com certeza você estará nesta casa para apresentar as suas propostas ao eleitor e defender uma sua eventual candidatura. Muito obrigado pela participação no nosso jornalismo, um jornalismo que procura mostrar todas as correntes, mostrar todas as ideias dos municípios aqui no entorno do Centro-Oeste Paulista. Muito obrigado a você por ter comparecido à nossa programação. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, estou à disposição sempre. E o nosso enfoque regional vai ficando por aqui. Nós convidamos o nosso telespectador que esteja conosco nos horários alternativos da nossa programação, amanhã, neste mesmo horário. Muito obrigado a todos e até lá.